atenção, nós estamos aqui continuando ela, a série sobre o Pai te ama e tem um plano maravilhoso em sua vida. E hoje eu quero começar a falar sobre a primeira parte do assunto, redescobrindo o plano do Pai em sua vida. Redescobrindo o plano do Pai, o plano e o propósito do Pai em nossas vidas. Meus amados irmãos, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 7 diz, é o texto que eu quero ler com você: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, diz o Senhor, eu os fiz, sim, eu os formei. Meus amados irmãos, aqui nós encontramos um dos primeiros propósitos de sermos criados por Deus. Eu e você, nós fomos criados para a glória de Deus. Ele nos criou para o seu louvor, para o louvor de sua glória, como diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 6 a 11, 12, diz assim, diz a palavra de Deus: para o louvor de sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele digo, a qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, com o fim para sermos o louvor, ou para o louvor de sua glória. Mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a sua essência, a sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu resplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. Isso é a glória de Deus. Ou seja, a essência da sua glória, a essência do seu ser. Em outras palavras, Deus nos criou para pertencermos e termos a essência da sua natureza, do seu ser como Ele. Amém, queridos? Meus amados irmãos, foi para isso que Deus te criou. Para a glória, para o louvor da sua glória, para a glória dele, para ter a sua natureza, a sua essência. Meus amados irmãos, mas infelizmente, como diz o apóstolo Paulo, que o pecado nos tirou desta glória. Diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição do homem sem Jesus. Estão destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o presente de Deus, a graça e o favor de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos restituiu a esta mesma posição. Entretanto, viver para a glória dele deve ser a maior realização, é voltarmos à essência da qual nós fomos criados para ser. Para o louvor de sua glória, fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para a sua natureza, para a sua essência, para usufruirmos deste amor tão gracioso do Pai. Esse é o propósito do Pai, ter nos criados. Uma outra razão de sermos criados por Deus, eu e você fomos criados para a liberdade. Queridos, quando Deus criou o homem e o colocou num jardim e deu a liberdade a esse homem para que ele pudesse escolher, certo? Eu e você, portanto, podemos dizer que eu e você fomos criados para ser livre arbítrio. Nós fomos criados de fato assim como Adão e Eva. Queridos, Adão e Eva tinham uma livre escolha. Infelizmente, ele escolheu algo que desagradou a Deus, algo que tirou deste propósito original. Mas você foi criado para a liberdade, para ser livre. Mas talvez existam algumas coisas que te prendem. Talvez as drogas, talvez você é preso de alguma forma pelos teus vícios. Você é preso das tuas próprias escolhas erradas. Assim como o filho pródigo escolheu sair da casa do pai, da mesma forma, eu e você e Adão também, nós escolhemos e consequentemente nós temos resultado disso. Somos escravos muitas vezes das nossas próprias escolhas. Queridos, é importante você estar ciente que toda liberdade é igual responsabilidade. A nossa liberdade ela vai nos trazer grande responsabilidade.
Deus nos salvou e nos libertou. Fomos chamados para a liberdade, como diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Agora, não devemos usar desta liberdade para dar vazão à nossa própria carne, aos nossos desejos. Você é livre no Senhor. Um outro propósito de sermos criados para Deus, certo, queridos? Nós encontramos aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 a 18, que diz assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Este é o propósito. Eu e você fomos criados para pertencer a Cristo. Queridos, este propósito é fundamental, irmãos, porque todos os demais propósitos não fazem sentido se isso aqui não for uma realidade na minha vida e na sua vida. Isso é a razão primária da existência humana, de tudo que existe. Criados para pertencer a Ele. Eu e você não fomos de fato, irmãos, criados, ou não somos propriedade particular de nenhuma outra pessoa, de nenhuma instituição, de nenhuma organização religiosa, mas de Cristo. Ele nos criou para esse fim, para sermos dele. Queridos, por isso, sem este propósito, a sua vida e a minha não tem sentido de ser. A nossa existência, ela tem sentido quando nós estamos vivendo neste propósito. Pertencemos a Cristo e fomos criados para isso. Talvez a sua vida não esteja exatamente da mesma forma no centro do propósito de Deus, que é Cristo. Volte para o Senhor, reconcilie-se com Ele, ame o Senhor. Queridos, pois fomos criados para isso. Não se pode ter vida sem pertencer a Cristo. Por isso, todo pecado consiste na essência de não estarmos no Senhor, de nós fazermos escolhas essas que nos afastaram deste verdadeiro propósito no Senhor. Você foi criado para pertencer não a este mundo, nem ao diabo, nenhuma organização, mas para ser propriedade particular dele. Queridos, você foi criado para pertencer exclusivamente ao Senhor, para que Ele pudesse dizer a mim e a você, dizendo: este é meu filho, minha noiva, minha igreja, meus filhos, meus servos. Você pertence a Ele, queridos. Ser de Cristo está intrínseco no DNA e na intenção de quem te criou. Quando Ele te criou, está em você. Voltar ao Senhor não é uma mudança de religião, é voltar ao seu propósito, é voltar à sua essência. Você foi criado para pertencer a Deus, para pertencer a Cristo. Que o Senhor te abençoe e dê uma semana abençoada para a tua vida. Dê seu like aí, dê o seu joinha, compartilhe se isso tem abençoado e edificado a sua vida. O Senhor é contigo.